E aí galera, beleza? Queridos, olha só, a gente vai falar um pouquinho rapidamente sobre concentração em uma quantidade de matéria. Primeiro, para a gente falar de concentração em quantidade de matéria, nós temos que entender o que é a quantidade de matéria que nós estamos falando. Então assim, queridos, a quantidade de matéria que nós estamos falando trata-se de mol, um mol, tá? Então aqui ó, um mol. E o que é um mol? Galera, em resumo, um mol é essa quantidade, mol é massa que a gente fala, né? E que massa que é essa? Essa massa é essa massa que nós encontramos aqui na tabela periódica ali, ó. Por exemplo, o sódio que a gente circulou ali, ele tem uma massa de 22,99 gramas por mol. Ah, olha o exemplo do potássio ali também, tem o quê? 39,098 gramas por mol, tá bom? Então, em resumo, um mol de sódio, DNA, é aquilo que está correspondendo à tabela periódica, que corresponde a 22,96 gramas de sódio. Pega na tabela periódica, tá? Um mol de potássio. Em mol de potássio, nós temos 22,96 gramas de potássio, que a gente tirou da onde? Da tabela periódica, beleza? Então vamos ver um exemplo disso, como isso funciona. Olha o exercício. Qual a massa em gramas de NaCl encontrada no rótulo indicado na figura a seguir? Então nós temos uma figura aqui, ó. Tá lá a figura e nós temos 0,24 mol por litro. O que a gente quer saber ali? Naquele 0,24 mol, quanto que eu tenho de massa em gramas? Gente, primeira coisa que você vai, olha lá na tabela periódica a massa desse cara. Nós temos a massa desse cara na tabela periódica, do sódio é 22,99. Dá para arredondar para 23, tá? Tá aqui, ó. E a massa do cloro? 35,45. Quando eu somar 23 mais 35, 23 gramas do sódio mais 35 do cloro, eu tenho a massa de quem? A massa para 1 mol. Então eu tenho 58 gramas em 1 mol, tá? Portanto, em 1 mol corresponde 58 gramas de NaCl. Só que no rótulo não marca o mol, marca quanto? Mas o rótulo marca 0,24 mol. Ou seja, quanto de massa em gramas que eu tenho aí. Galerinha, é regra de 3. Você pode multiplicar em cruz ou você pode pensar assim, ó. De 1 mol para 0,24 eu multipliquei por quanto? Por 0,24. Então eu multiplico o outro lado ali também por 0,24. Beleza? Muito bem. Isso vai dar quanto aí? Existem 13,9 gramas de NaCl ali naquele rótulo, ok? E agora, vamos entendendo o que é o mol, vamos para a concentração de matéria, que é a concentração molar, tá bom? E como isso representa? Nós temos um emão ali, que é a molaridade, que é a concentração molar, que é o que a gente procura. Nós temos o volume molar, que é o volume da solução, pode ser em litros, em ml, e nós temos o número de mols, que é o que está ali. Então a concentração molar é a relação do número de mols pelo volume da solução, tá? Isso é representado assim também, ó, o colchete ali, o número de mol dividido pelo volume da solução, beleza? Então, galerinha, para a gente entender, porque quando a gente fala de concentração de quantidades de matéria, concentração molar, vamos fazer o exercício aí do Enem de 2015. Bom, o resumo da ópera é o seguinte, galera. Ele tem uma xícara de café, tem cafeína lá, que ele conta a história da cafeína, e essa xícara tem em média 80 mg de cafeína e tem um volume de 200 ml. Então você tem lá na cafeína 200 mg e o volume de 200 ml. E ele quer saber a concentração em mol por litro disso. Então a gente sabe que a concentração em mol por litro é o número de mols dividido pelo volume da solução. Então eu tenho que saber quantos mols tem nesses 80 mg de cafeína. E ele deu pra gente aqui, ó, a massa molar. O que é essa massa molar? Ele já pegou pra gente essa molécula, pegou todos os átomos que compõem essa molécula, todos os mols de átomos que compõem essa molécula e somou pra gente. Então, esse valor já é tirado da tabela periódica somado que ele entregou pra gente. Ou seja, em 194 gramas eu tenho um mol que foi tirado da tabela periódica. A gente viu isso anteriormente. Só que eu não tenho, tá ali, ó. Só que eu não tenho 194 gramas nesse cafezinho. Eu tenho 80 vezes 10 elevado a menos 3 gramas. Não é isso? Por que eu passei para grama, de miligrama para grama? Porque as unidades têm que ser iguais, tá? Em cima e embaixo. Eu vou ter quantos mols? Aí multiplica em cruz, né? 194 vezes x e esse aqui ali vezes ali, né? 80 vezes 1. Então vai ficar 194 vezes x igual a 80 vezes 10 elevado a menos 3 vezes 1. Passo os 194 dividindo, eu tenho a minha quantidade de mol. E aí eu substituo lá, ó. Número de mol, a molaridade não é o número de mol dividido pelo volume. Pego, substituo aqui no lugar de mol, coloco quem? O valor que eu encontrei ali, tá? E o volume? O volume ele pede a resposta em litro. São 200 ml, eu passo para litro, 0,2 litros. Galerinha, daí para frente é cálculo, tá? E cada um tem um jeito de resolver. Eu vou mostrar aí
o jeito que eu costumo resolver, tá? Eu não gosto de trabalhar com vírgula, eu prefiro trabalhar com potenciação. Primeiro é uma fração dividida por fração, eu posso fazer isso aqui, ó. Passar o 2 multiplicando com 194. Depois, esse 0,2 me incomoda, porque eu não gosto de vírgula. Então, eu vou fazer o quê? Vou transformar ele em potência. Vou dizer que é 2 vezes 10 elevado a menos 1. Aí eu pego 80 dividido por 2 ali, já dou uma aliviada. Fica quanto isso? Fica 40 vezes 10, né, elevado a menos 3. E o resto todo. Eu posso passar esse 10 elevado a menos 1 para cima, trocando o sinal de expoente. Fica 10 elevado a mais 1. Ok? 10 elevado a mais 1 vai ficar como isso? Potência de mesma base, conserva a base, soma o expoente, vai ficar menos 2. E aí eu tenho 40 dividido por 194. Para facilitar meu cálculo, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar esse 194 e dizer que é 1,94 vezes 10 elevado a mais 2. Tá? Por quê? Porque é a mesma coisa de eu pegar 40, como diz que o valor é aproximado, eu posso dizer que 40 dividido por 1,94 é a mesma coisa de falar que 40 dividido por 2. Tá? E esse 10 mais 2 aí, elevado a mais 2, eu passo lá para cima, vai ficar 10 elevado a menos 2. Então, 40 dividido por 1,94 vai dar 20. Essa potenciação vai dar menos 4. Menos 4, 20, ando com a casa, vai dar 2 vezes 10 elevado a menos 3 mol por litro. Que vai dar a alternativa B, 0,02 mol por litro, tá? Mas esse lance do cálculo, cada um tem uma maneira de fazer, tá bom? A química acaba aqui pra gente, o que a gente conseguiu entender, beleza?